Você pode ter o melhor discurso, mas se o seu corpo diz o contrário, muito provavelmente as pessoas não vão acreditar no que você está falando. A gente não pode esquecer que a nossa linguagem corporal faz parte do nosso processo de comunicação. A comunicação não acontece só com a nossa fala, ela acontece principalmente com o que a gente transmite sem perceber. E este ponto é fundamental quando a gente constrói uma narrativa, uma comunicação. E é aí que a linguagem corporal deixa de ser detalhe e passa a ser estratégica. Eu sou Liane Becker, psicóloga e sócia na Estalo, e hoje eu quero falar sobre o quanto que essa linguagem corporal pode facilitar o teu processo de comunicação. Quando a gente fala sobre linguagem corporal no processo de comunicação, a gente está falando sobre tudo aquilo que a gente comunica sem palavras, sem a nossa verbalização, que pode ser a nossa postura, a nossa presença, as nossas expressões faciais, os nossos gestos, o contato visual, o nosso tom de voz. Tudo isso demonstra, corrobora para que o que tu esteja verbalizando seja validado para o grupo que está aí te escutando ou para as pessoas que tu interage no dia a dia. O mais importante é a gente pensar que essa linguagem corporal ela não é um acessório e ela vai sim influenciar diretamente na forma como as pessoas vão interpretar a sua mensagem. Vamos pensar as pessoas que ocupam um cargo de liderança, né? Um líder que está com um discurso sobre segurança, mas evita o contato visual, evita a proximidade, evita as relações, tem uma postura mais rígida em algumas tratativas e gera tensão nesse espaço que deveria ser um espaço de confiança a partir do momento que ele prega a premissa de segurança. Agora, um líder que sustenta a presença, a dificuldade que é este assunto, que amplia a percepção com a equipe, que constrói junto, que mantém um tom de voz coerente com a fala que está sendo construída, reforça exatamente o que ele está querendo dizer. E aqui a gente precisa entender que essa linguagem corporal, ela vai sim ter uma grande contribuição através da minha verbalização, mas são os detalhes, o que eu enxergo para além do momento da comunicação, que vai ser validado e vai ser experimentado por essas pessoas na compreensão dessa narrativa, desse diálogo inicial. Se a gente for pensar, não é só o que a gente comunica, mas sim a coerência entre o que a gente fala e o corpo sustenta. E para mim aqui a palavra que constrói toda essa percepção dessa linguagem corporal é uma palavra bem fundamentada que se chama legitimidade. Entre o discurso e a prática, o quanto que tudo é legítimo, autêntico e verdadeiro, inclusive os desconfortos, inclusive muitas vezes não saber quais são as respostas para as dificuldades que estão sendo tratadas, inclusive um pedido de ajuda. Até um pedido de ajuda de um líder que demonstra que precisa de mais recursos sobre aquilo, de mais tempo, contribui para a percepção da linguagem corporal coerente em relação ao que está sendo tratado. Pensem nisso aí dentro do contexto de vocês. Aqui a gente precisa pensar que temos pontos essenciais, né? Uma linguagem corporal não é só o controle dos gestos, então não é só o que o meu corpo faz, mas sim a consciência e a intenção do que eu estou comunicando. Eu tenho que vibrar com coisas que são importantes e eu quero que as pessoas celebrem. Eu tenho que trazer o tom da preocupação se é algo, se é um tema que exige esta preocupação, deixando claro qual é o limite
entre o controle que eu tenho sobre isso e o fato de eu querer que as pessoas se comprometam com o que está sendo tratado. Essa consciência vai sim ser construída com experiência, com maturidade, mas vai ser construída somente se tu te experimentar nesse processo de comunicação. E muitas vezes o que a gente enxerga dentro dos nossos processos de desenvolvimento é que líderes costumam se afastar da comunicação, principalmente quando ela é desafiadora, quando ela exige coragem e quando ela exige honestidade. Precisamos então ter clareza da mensagem, cuidado com a forma, e a gente tem que entender qual é o impacto que a gente quer gerar. Dito isso, a gente pode partir do princípio que no final do dia as pessoas não só se conectam com o que tu diz, elas se conectam com a forma como elas se sentiram com o que tu revelou, com o que tu contribuiu, com o que tu compartilhou. E essa linguagem corporal, ela é muito responsável por essa sensação, dessa emoção, dessa percepção. Por isso que a gente afirma que comunicar é muito mais do que só organizar ideias. Organizar ideias é importante, se preparar é importante, mas tem coisas que essa interpretação, esse estado de inconsciência, essa leitura de cenários, de ambiente, de contexto, de pessoas que fazem parte de tudo isso, vai sim contribuir muito dentro desse processo, né? Me fala um pouco nesse vídeo aqui nos comentários, né, se você já tinha pensado sobre o quanto que a tua comunicação pode sim ampliar os resultados dela através da estratégia dessa linguagem corporal e o quanto que isso gera de impacto aí dentro da tua equipe, dentro das tuas relações, dentro dos resultados que tu quer realmente alcançar. E fica o nosso convite para te continuar acompanhando o nosso canal aqui, afinal, sempre tem um conteúdo novo e a gente se vê no próximo vídeo.